Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar as equações, em especial as equações do primeiro grau, tá? Primeiro conceito que a gente tem que entender na hora de resolver uma equação ou estudar as equações é o conceito de igualdade, né? Uma equação vai ser sempre uma igualdade entre duas coisas. Então aqui, por exemplo, que a gente já tem uma equação escrita, né? Sempre vai existir numa equação, na hora de resolver uma equação, um símbolo de igual em algum lugar na expressão. E aí o que tiver de um lado da equação tem que ser igual ao que estiver do outro lado da equação, tá? Então, sempre que aparecer a palavra equação, a gente tem que ter uma ideia de igualdade entre duas coisas, tá bom? E aí, quando a gente vai escrever as equações, a gente faz uso do que a gente chama de variáveis, né? Que são símbolos, tá? Quaisquer, que vão representar números na expressão. Então, aqui nessa equação, a gente está utilizando a letra x para representar um número, que a gente não sabe ainda qual que é. Então, para as variáveis, a gente pode atribuir letras, por exemplo, né? X, Y, Z, A, B, K. Eu poderia representar, na verdade, por qualquer símbolo que existe. Eu poderia representar, por exemplo, um número por uma forma geométrica, um triângulo, ou um quadrado, qualquer coisa, tá? E assim por diante. Então, variáveis, na verdade, elas são símbolos, tá? Ela é como se fosse uma caixinha que está representando um número que a gente ainda não sabe qual que é. E aí, olhando essa equação agora, né? Se a gente quer descobrir qual que é o x dessa equação, o que eu tenho que analisar então? Se isso aqui é uma igualdade, o que está desse lado da igualdade tem que ser igual ao que está do outro lado da igualdade, né? Então, alguma coisa que é o x mais 2, né? Então, algum número somado de 2 vai resultar em 5, tá? Se esses dois lados são iguais, necessariamente o número que eu tenho que colocar no lugar desse símbolo tem que ser quem? 3. Certo? Porque 3 é o único número que quando eu jogar aqui no lugar do x, vai me dar uma verdade nessa igualdade aqui. Então eu vou ficar com 3 mais 2, que é 5, igual a 5. Tá bom? Essa é uma equação simples da gente resolver, né? Existem equações mais complexas, então a partir de agora a gente vai ver formas de resolver essas equações de uma forma sistemática, tá bom? Aqui era fácil de perceber, mas nem sempre vai ser assim. Então, ok, nessa equação aqui, a gente tem que a solução dela é x igual a 3, tá? E é justamente isso que é o conceito de raiz de uma equação. Nessa equação aqui, a gente falaria que a raiz da equação é 3. Por quê? Porque 3 é um número que, quando substituído no lugar do x, torna aquela igualdade uma verdade, tá? Ou a gente fala que 3 é a solução dessa equação, ou raiz da equação, tá? Então, as raízes de uma equação são as soluções, né? Os números que são soluções da equação, tá bom? E se a gente tiver em alguma equação mais do que uma raiz, a gente pode escrever um conjunto solução, tá? Mesmo tendo uma raiz, a gente pode ainda escrever um conjunto solução de um elemento só. Mas se a gente tiver mais soluções para uma mesma equação, a gente pode escrever o que a gente fala que é o conjunto solução, que seria o conjunto de todas as raízes daquela equação. Então, nesse caso, a gente teria o conjunto solução 3. Por quê? Porque 3 é o número que soluciona essa equação. Então agora a gente vai ver, especificamente, como a gente resolve as equações de primeiro grau, tá? O que são equações de primeiro grau? São aquelas equações onde a gente tem uma incógnita só e o expoente que está elevando essa incógnita é 1, tá? Então, por exemplo, equações nesse formato aqui, a vezes x mais b igual a 0, né? É uma equação porque eu tenho uma igualdade e ela é de primeiro grau porque eu tenho uma incógnita só, que é o x, tá? O a e b seriam números, já que eu teria que ter determinado aqui. Então, a minha única incógnita, ou a minha única variável, seria o x, e o expoente do x, aqui nesse caso, é 1. Né? Quando é 1, eu posso omitir, por isso que eu nem escrevo. Mas ele sendo 1, e sendo só uma incógnita, a gente tem uma equação do primeiro grau. Tá? Esse aqui seria um formato geral para uma equação do primeiro grau, mas não necessariamente a equação vai aparecer direto nesse formato. Tá? Então, por exemplo, se ela estiver nesse formato, x mais 7 igual a 0, ela é uma equação do primeiro grau? Ela é. Por quê? Porque eu tenho uma incógnita só, que é o x, e o expoente do x é 1. Então, ela é uma equação do primeiro grau. Tá? Agora essa, 4 vezes, abre parênteses, x mais 7 igual a 30. Ela é uma equação do primeiro grau?
Também é, porque eu tenho uma incógnita só e o expoente é 1, tá? Então, se eu manipular agora, se eu fizer a distributiva aqui desse lado da igualdade e manipular de forma a trazer o 30 para o outro lado, eu vou chegar nesse mesmo formato inicial aqui, que é o formato geral. Então, ela é uma equação do primeiro grau também. Agora essa, 4 vezes x mais 7 sobre 8 igual a 30 vezes x menos 4. É uma equação do primeiro grau? Também é. Porque eu tenho x sendo a única incógnita e o expoente do x é 1, tá? Às vezes podem aparecer equações que parecem equações do primeiro grau, mas não são. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui nesse termo, né, um denominador aqui que tivesse x, na hora de eu resolver essa equação, a gente vai ver depois as operações inversas, mas durante a resolução, a gente veria que a gente cairia numa equação do segundo grau. Por quê? Porque um dos expoentes do x viraria 2 durante a resolução, tá? Então, não necessariamente assim, logo de cara dá para você deduzir se é do primeiro grau ou não, tá? O ideal é você passar todos os termos para os numeradores, fazer todos os produtos que forem possíveis com as variáveis e aí verificar se existe algum expoente diferente de 1. Se todos os expoentes forem 1, aí é uma equação do primeiro grau. Então, para resolver as equações do primeiro grau, a gente vai usar o conceito de operações inversas, tá? A gente vai ver que para cancelar uma soma, a gente vai utilizar a subtração. Para cancelar uma subtração, a gente utiliza a soma. Para cancelar uma multiplicação, a gente utiliza a divisão. E para cancelar uma divisão, a gente utiliza a multiplicação, porque elas são as operações inversas. Então, vamos lá. Se a gente tiver a seguinte equação, uma equação bem simples. X mais 2 igual a 0. Eu tenho aqui x, que é o termo que eu quero isolar, né? Por quê? Porque eu quero descobrir quanto ele vale. Eu quero chegar no final da minha resolução em alguma coisa do tipo x igual a um número, certo? Se eu chegar dessa forma, né, no x isolado, eu cheguei na solução da minha equação. Então, como que eu posso isolar o x numa expressão igual a essa aqui? A gente vai usar justamente a operação inversa. Se eu tenho aqui que x mais 2 é igual a 0, né, esse lado necessariamente é igual a esse lado. Então, se eu pegar um número que está desse lado, que eu não sei qual que é, supondo que eu nem saberia qual que é aqui, e também não soubesse qual que é desse lado. Se eu subtrair 2 dos dois lados, né, se eu tenho um número qualquer que é igual a outro e eu subtraio a mesma quantia dos dois lados, eu não mudo esses números, né? Então, eu não mudo a igualdade. Eu mudo os números, na verdade, mas eu não altero a igualdade. Eles continuam sendo iguais. E é isso que é a operação inversa. Eu tenho um mais 2 aqui, que eu quero cancelar. Para quê? Para isolar o x. Então, eu vou utilizar a operação inversa da soma para cancelar ele. Como que eu faço, então? Tenho lá x mais 2. E aí eu vou subtrair 2 dos dois lados da equação, tá? Para não alterar a igualdade e, mesmo assim, sumir com o 2. Então, se eu subtrair 2 aqui e subtrair 2 do outro lado, eu vou ficar com isso aqui. X mais 2 menos 2 igual a 0 menos 2, né? Mais 2 menos 2 cancela, dá 0. Então, esse termo cancela com esse. E eu chego no resultado que eu precisava, que é o x isolado de um lado da igualdade. Então, daqui, eu tiro a conclusão de que x é igual a 0 menos 2, que é igual a menos 2. Tá? Então, o x que eu estava procurando no começo, ele era o menos 2. E se eu substituir menos 2 aqui, eu verifico que eu chego numa igualdade, né? Menos 2 mais 2 igual a 0. Tá? Então, a raiz ou a solução dessa equação é x igual a menos 2. A gente nem sempre vai fazer todo esse raciocínio para resolver uma equação. Isso não seria prático. Então, o que a gente faz, na verdade, é utilizar o conceito de operação inversa, direto, tá? A lógica que está por trás disso é justamente essa que a gente usou agora. Só que eu vou fazer isso de uma forma mais rápida. Vou estabelecer a seguinte regra. Se eu tenho um número somando de um lado, tá? Para passar esse número para o outro lado da equação, ou seja, isolar o que eu quero isolar desse lado, então para passar o mais 2 para lá, eu vou copiar o mesmo número e trocar o sinal. Então se eu tenho mais 2 aqui, quando ele passa para o outro lado, ele vira menos 2. Tá? Então x igual a 0 menos 2, x igual a menos 2. Tá? Então a operação inversa da soma é a subtração, que é o que acontece
quando eu passo o número de um lado para o outro. A operação inversa da subtração vai ser a soma. Então, quando eu quiser passar esse menos 2 agora para o outro lado da equação, sendo aqui ele um número negativo menos 2, ele passa para lá e vira positivo. Então, eu vou ficar com x igual a 0 mais 2. Né? O número que estava aqui eu copio e o número que eu passei para lá eu passo somando. Então, fica x igual a 0 mais 2, x igual a 2, que é a raiz dessa equação. Agora, se eu tenho um produto aqui, ó, tem uma multiplicação, tá? 3x é a mesma coisa que 3 vezes x, né? Se eu tenho lá 3 vezes alguma coisa, tem que dar 9. Eu sei já, da tabuada, que 3 vezes 3 dá 9, ou seja, eu já sei que x é igual a 3, tá? Só que qual que é o conceito que a gente usa para resolver uma equação nesse formato, onde eu tenho uma multiplicação aqui igual a um número qualquer? Eu quero de novo isolar o x, né? Então, eu quero deixar ele sozinho desse lado. E do outro lado, agora eu vou utilizar a operação inversa. Se esse 3 aqui está multiplicando o x desse lado, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo, tá? Que é a operação inversa da multiplicação. Então, se ele está multiplicando aqui desse lado, ele vai passar para o outro lado embaixo aqui, dividindo. Vira uma fração com denominador 3. Então, aqui vai ficar 9 sobre 3. Tá? Portanto, x é igual a 9 sobre 3, que é 3, como a gente já tinha deduzido antes. E por último, a divisão. Se eu tenho lá x dividido por alguma coisa igual a outra coisa, a operação inversa da divisão nesse caso vai ser a multiplicação. Então, se o 4 está dividindo o x de um lado da equação, ele vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Que é a operação inversa. Então, aqui eu vou ter x igual 2 vezes 4, tá? Ele estava dividindo, passou lá, multiplicando. Observação, eu sempre copio, né? Eu continuo com o número que estava daquele lado da igualdade lá. Então, ó, o 0 continuou aqui, o 0 continuou, o 9 continuou e o 2 continuou, né? E o número que eu estou passando vai passar fazendo a operação inversa. Então, x igual a 2 vezes 4, x igual a 8. Tá ok? Então, a operação inversa da soma, quando passa para o outro lado, vira subtração. A subtração, quando passa para o outro lado, vira soma. A multiplicação, quando passa para o outro lado, vira uma divisão, passa dividindo. E a divisão, né, quando sobe para o outro lado, sobe multiplicando.